todos vocês que estão aqui em presença física na associação, todos os irmãos da espiritualidade e para todos aqueles que lá em casa nos assistem a esta palestra via Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um dos 5 pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação. E começarei por fazer algumas considerações gerais sobre a reencarnação. A seguir vamos falar sobre alguns casos feitos por investigadores espíritas e não espíritas. E no fim, falar de uma história real de reencarnação. Bom, este termo reencarnação aqui no Ocidente é relativamente recente. Surgiu por volta dos meados do século XIX, com a vinda, com o surgimento da doutrina espírita. Mas já era falado, já era tratado desse assunto no Oriente há muito tempo. Tínhamos assim a lei das vidas sucessivas, que era assim que era tratado, e também a transmigração das almas, isto a Oriente. Mas com o surgimento da doutrina espírita, que não é nada mais nada menos que uma filosofia de bases científicas de consequências ético-morais, esta filosofia transformou-se numa filosofia de comportamento porque adotou a moral de Jesus Cristo e que tem como objetivo fundamental transformar homens e mulheres em homens e mulheres de bem. É isso que se pretende. Mas, bom, vamos então passar assim um pouco a pente fino quais as religiões ou doutrinas que são reencarnacionistas. Temos a Oriente o hinduísmo, onde tem muitos seguidores. Temos também os budistas. E para os budistas, o objetivo da reencarnação é libertar-nos do que eles dizem da roda do Sansara. O que é a roda do Sansara? É libertar-nos das reencarnações inferiores. Ou seja, é libertar-nos, de certa forma, dos apegos, do egoísmo, do orgulho, para nos elevarmos na escala espiritual. Portanto, eles dizem libertação da roda do Sansara. Temos também a Oriente o chamado taoísmo, que também é reencarnacionista. Temos o confucionismo, que tem como fundador Confúcio. Temos 1500 anos antes do cristianismo, uma facção judaica, que são os judeus místicos, que também são reencarnacionistas. Temos no Líbano os drusos. Temos nos muçulmanos também duas etnias, os Sikh e os Sufis, que são reencarnacionistas. Ou seja, somando tudo isto, a nível da população mundial, temos 2/3 da população mundial que é reencarnacionista. Contudo, na comunidade cristã existe um silêncio, que é, de certa forma, grande. Não se fala no ramo cristão, em especial no catolicismo e no protestantismo. Na religião protestante não se fala na reencarnação. Mas como tudo o que existe também uma causa. Vamos remontar então ao ano 553 da nossa era, quando houve um concílio, chamado Concílio de Constantinopla, hoje Turquia, onde a mulher, a esposa do imperador Justiniano, seu nome Teodora, porque tinha medo de voltar noutra vida para pagar tudo aquilo que ela fez enquanto Teodora, porque ela cometeu graves erros e muitos crimes naquela altura. Ela exigiu ao imperador Justiniano que, por sua vez, exigisse ao Papa Virgílio que retirasse da doutrina cristã o termo reencarnação. Como se tirasse de um papel ou de um papiro uma palavra, que nós conseguíssemos eliminar uma coisa que é uma lei natural, que é a reencarnação. Mas a partir de 553 foi abolido da doutrina do mestre a reencarnação. Isto no ramo cristão. Bom, sabemos que a partir da terceira década do século XX retirou-se a reencarnação dos campos filosóficos e dos campos religiosos e remeteu-se puramente ao campo científico. Na lápide, no túmulo do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no cemitério de Paris, Père Lachaise, diz a seguinte frase: nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei.
Isto é o que quer dizer a reencarnação. E a reencarnação o que é? A reencarnação é a volta do espírito à vivência na matéria através de um novo nascimento via fecundação biológica. Com que objetivo? Porquê é que estamos aqui? Estamos aqui para sofrer? Não. Nós estamos aqui para aprender duas coisas fundamentais. Uma, sabedoria, e outra, amor. Sabedoria não é termos vários conhecimentos. Isso não é sabedoria. Sabedoria é outra coisa. Estamos aqui a aprender matéria, depois vamos pôr em prática. Quando colocamos em prática aquilo que aprendemos, começamos a desenvolver o nosso senso moral. E agora, quando aplicamos o nosso moral nos conhecimentos que nós temos, passamos a agir de uma forma mais sensata. Passamos a agir de uma forma que se coadune com as leis divinas. Isso é sabedoria. O sábio é aquele que age de forma sensata. Aquele que age de forma a magoar-se cada vez menos e a magoar aqueles que estão à sua volta. Isso é seguir as leis divinas imutáveis do Criador. Vamos recuar um pouco. Foi no reino nominal, ou seja, no início deste reino nominal, que se deu a individualização do princípio inteligente e que se transformou em espírito. E todos nós tivemos uma única encarnação. Uma única encarnação. Tudo o que veio a seguir foram as reencarnações. Porque reencarnar é voltar a encarnar. Mas tivemos uma primeira, que chama-se encarnação. Todas as outras são reencarnações. A Terra, que a senhora Ana falava há pouco, o nosso mundo, a Terra é conhecida pela mãe, não é? A nossa mãe. A Terra é o nosso grande útero. O que é que quer dizer com isto? Na questão 94 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, aquilo que nos individualiza? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como modais de roupa. É o que diz aqui. Ou seja, nós retiramos dos fluidos deste globo os elementos para a formação daquele corpo semimaterial que nos individualiza e que nos forma como espíritos. A nossa casa provisória, que é esta que estamos aqui, que não é o nosso verdadeiro lar, já tem de idade cerca de 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. E nós estamos cá apenas há 200 mil anos. Somos ainda muito novinhos, mas cada um de nós já carrega consigo centenas de reencarnações. São centenas em 200 mil anos. Por questões de curiosidade, a linguagem surgiu há cerca de 40 mil anos e a escrita há cerca de 5 mil. Em termos populacionais, ao tempo de Jesus, a população do mundo era de 280 milhões de pessoas. Hoje atingimos a quantia de 7,8 bilhões e com tendência a aumentar, porque as condições que a ciência nos proporciona em termos de saúde faz com que também nós vivamos mais tempo, tenhamos mais qualidade de vida e possamos estar aqui, digamos, com mais pessoas. E agora, como é que chegamos à conclusão que a reencarnação é real? Isto vai-se complementar com os estudos que aqui vou-vos referir. Como é que chegamos à conclusão que a reencarnação é real, que é uma lei da natureza? Aqui, em mais duas questões do Livro dos Espíritos, vamos à questão 219, para explicar esta questão daquilo que nós conhecemos por crianças prodígio, bebés, miúdos que já falam outras línguas, já sabem das artes, etc, etc. Na questão 219, pergunta Allan Kardec: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Eles respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. E complementando, vamos aqui à questão 171, que questiona o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação?
Pergunta Allan Kardec. Eles respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu de se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então vamos entrar naquilo que nos chamou aqui hoje, que é os estudos, os vários estudos para comprovação da reencarnação. Vamos começar pelo pioneiro nesta questão da regressão a vidas passadas. É um senhor francês que veio de uma família de militares e se formou, seguiu a carreira militar e chegou a coronel e chama-se Albert de Rochas. Ele fez as primeiras regressões de memória até à vida intrauterina. Mas ele atreveu-se a ir mais longe. O que é que ele fez? Ele, através da hipnose, deu ordens ao espírito para recuar ainda mais além, mais para trás da vida uterina. E começou a constatar que aquela pessoa que estava à sua frente começou a falar línguas diferentes daquela que falava, e muitas delas, em vários estudos que ele fez, eram línguas já consideradas mortas, que ele mais tarde foi pesquisar e constatou que essas línguas existiram de facto. Esses estudos deste coronel passaram ou foram, digamos, acolhidos por um espanhol que foi conhecido pelo Allan Kardec espanhol, de seu nome Fernández Colavida, que escreveu um livro, As Vidas Sucessivas. E nós temos 4 processos distintos para chegarmos ou para recuarmos a outras existências. E são eles: regressão de memória, outro, revelação espiritual, e aqui vou abrir um parênteses para falar de Allan Kardec, um caso de revelação espiritual, porque Allan Kardec, quando estava a codificar todas as mensagens que vieram da espiritualidade através dos vários médiuns e começou a codificar, a determinada altura deste árduo trabalho que ele teve, o seu mentor lhe disse que ele, numa outra existência, nas Gálias, não na França, mas antes de ser chamado França, nas Gálias, ele tinha sido um druida de nome Allan Kardec. Portanto, isto foi uma revelação espiritual, foi-lhe dito a ele. Temos também o caso de lembranças espontâneas e o caso, por exemplo, de uma senhora que foi pela primeira vez a Paris com o seu marido. E ao passear por Paris, ele entrando numa rua, ela entra num choro convulsivo, ao qual fez com que o marido se preocupasse e lhe perguntasse: mas o que é que se passa contigo? E ela, sem conseguir falar, foi-se acalmando e disse: eu estou-me a lembrar perfeitamente, a primeira vez que estava em Paris, estou-me a lembrar perfeitamente desta rua. Quando chegarmos ao fim da rua, se virarmos à direita, vamos encontrar este momento, aquela casa assim, aquele sítio daquela forma, e no fundo daquela rua, quando virarmos à direita, está a casa onde eu vivi 200 anos atrás. O marido quis ir com ela e, de facto, constatou aquilo que ela tinha dito. Encontrou tudo o que ela tinha dito. E eles foram à casa onde ela tinha vivido 200 anos atrás, bateram à porta, veio a senhora, ela explicou o que é que a trazia lá, disse-lhe que tinha vivido lá há 200 anos atrás. Coitada da senhora, ainda deve estar a tomar comprimidos calmantes basta a língua, depois desta história. Mas o que foi interessante é que a dona da casa os convidou a entrar. E à medida que eles iam entrando, e antes de entrarem nos vários compartimentos, ela ia dizendo: olha, deste lado tem o quarto X, daquele lado tem a sala Y, aqui havia um móvel assim, lá havia uma lareira assada. E ao entrarem na casa, a dona viu que era tudo como ela estava a descrever. Finalmente, temos um quarto processo da qual podemos regredir, podemos ir a uma outra vida, que é através da memória, chamada memória extracerebral. O que é muito bom, o que é uma bênção divina, é que de reencarnação a reencarnação nós esquecemos a anterior. Porque se nós soubéssemos quem fomos, todos nós soubéssemos quem fomos aqui uns aos outros, tornar-se insuportável hoje este convívio entre nós. Se vocês soubessem quem eu fui,
Quem está aqui com os seus pares soubesse o que um outro foi, não estava ninguém nesta sala neste momento. Por isso é uma bênção nós esquecermos quem fomos no passado e o que interessa é de hoje em diante. Mas, apesar de nos esquecermos, os conhecimentos adquiridos ao longo destas centenas de existências corpóreas, isso não se perde. Vamos a outro caso de outra senhora, que é norte-americana, psicóloga, de seu nome Ellen Wambach. Ela afirmou, depois dos estudos que ela fez, que foram muitos, ela afirmou que eu não acredito na reencarnação. Eu tenho a certeza que ela existe. Houve um caso, uma experiência interessante, em que uma pessoa que ela estudou viu-se no Peru, no país Peru, no século XIII. E ela ia fazendo perguntas. Onde é que você está agora? E ela dizia, eu estou numa feira. O que é que você está a fazer? Estou a comprar alimentos para a família. Com o que é que você paga? E ela pôs a mão no bolso e tirou uma moeda. Claro que a pessoa não via a moeda, mas ela via, porque ela estava no século XIII. O que é que tem na parte da frente da moeda? E ela descrevia a figura. E no verso da moeda, olha, tem escrito determinada frase. Como é a arquitetura? E ela descreveu toda a arquitetura. Esta senhora Ellen Wambach pegou em todas aquelas informações, forneceu às universidades, em especial às faculdades de História, e eles disseram, depois de estudarem todos aqueles detalhes do século XIII, chegaram à conclusão que 96,5% das informações eram verídicas. Ela estudou 1.100 casos. 1.100 casos. E o que é interessante é que todos estes 1.100 casos que foram submetidos a hipnose lembraram-se não só das vidas passadas, mas da última vida, a última existência na reticidade, ou seja, na existência entre duas reencarnações, o que é extremamente importante. Todos os 1.100 casos descreveram o que viveram no plano espiritual antes de reencarnar. E aqui agora vamos pôr por terra uma frase que muita gente diz que é eu não pedi para nascer. Vamos provar o contrário. 81% desses 1.100 casos, desse universo de 1.100 casos, 81% não só teve mérito para colaborar no planeamento da sua própria reencarnação, como aceitaram vir de boa vontade. Os outros 19 foram teimosos e não queriam reencarnar, mas todos reencarnaram por uma questão de bênçãos. Porquê é que ela fazia esta regressão? Para descobrir a origem de traumas presentes. Uma coisa que ela retirou, que ela fez um apanhado desses 1.100 casos, que serve para todos nós, estamos a falar de reencarnações recentes, portanto isto serve para todos nós. Todos esses 1.100 casos que voltaram a reencarnar, foram, claro, porque ela estava a estudá-los, eles fizeram várias promessas no plano espiritual antes de reencarnarem. E nós também, quase certeza, também fizemos promessas semelhantes a estas. Eles disseram que queriam terminar tarefas que se encontravam por concluir de uma existência anterior. Eles prometeram corrigir erros cometidos em vidas passadas. Eles prometeram despertar capacidades e desenvolver-se interiormente e espiritualmente. Outra promessa, superar limitações, romper barreiras e entraves restritivos. Outra, obter aprendizado sobre várias questões de maior amplitude, ou seja, aprenderem coisas novas. Aprender a amar sem sentimentos de posse ou apegos. E outros motivos determinados, como superar medos, aprender a humildade, a amar sua mãe e seus irmãos e ultrapassar certas ilusões, dentre outros. Portanto, isso são coisas que nós esquecemos, mas eles vieram relembrar através deste estado hipnótico. Livros que esta senhora deixou: Revivendo Vidas Passadas, Vida Antes da Vida. Estes dois livros. Porquê é que eu estou a falar em investigadores e nos livros que eles publicaram? Para que os mais céticos aqui desta sala ou aqueles que nos assistem via Facebook possam consultar, porque eles estão à mercê, através da internet, de quase todos. Outro investigador, de seu nome Dr. Ian Stevenson,
canadiano, médico, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, que dedicou 40 anos da sua vida ao estudo sobre mais de 3.000 casos sobre lembranças espontâneas da infância, marcas e defeitos de nascença. Isto aqui muito interessante. Bebés que nascem com a cicatriz aqui à frente e outra aqui nas costas. E ao fazer a regressão, foram na vida anterior, foram mortos com um tiro que trespassou o seu coração e saiu na coluna. Isto é apenas um exemplo. Portanto, ele fez também estudos sobre marcas e defeitos de nascença. E Paulo de Tarso disse uma frase muito importante, que ele disse o seguinte: o mal que me fazem não me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço. Ou seja, quando nós nos enraivecemos, quando nós nos maltratamos, quando nós nos vingamos de alguém, através do Espírito, nós vamos desequilibrar o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que depois, mais tarde, na próxima reencarnação, se vai refletir no corpo que nós, espíritos, vamos criar através da genética fornecida pelos nossos pais. Portanto, marcas e defeitos de nascença. Ele também estudou os casos sobre memórias de vidas passadas e regressão a vidas passadas, como os outros que já falei anteriormente. E ele deixou livros como Reencarnação e Biologia, que tem a ver com os tais defeitos de nascença, xenoglosia, novos estudos científicos, ou seja, de pessoas, crianças, que a partir dos 4, 5 anos, de repente falavam português e passaram, porque ouviram e foram submetidos a um estímulo, começaram a falar de uma língua estrangeira sem dificuldade nenhuma. Chama-se isso xenoglosia. Ele também escreveu o livro Casos Europeus de Reencarnação, Crianças que se lembram de vidas passadas, e o seu best-seller mundial, que já falamos aqui várias vezes, foi o livro com o título 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Ou seja, destes 3.000 casos, ele escolheu os 20 mais completos de todos e os publicou. Isto tornou-se num best-seller mundial, o que fez com que muita gente, muitos indivíduos do mundo começassem a crer, de facto, nesta realidade, nesta lei natural. Outro pesquisador, de seu nome Raymond Moody, que foi psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e filósofo, que viveu no estado de Geórgia, nos Estados Unidos, e que estudou cerca de 150 casos de indivíduos que passaram por morte clínica, ou EQMs, experiência de quase morte. Aqui, nos outros estudos que eu acabei de referir, provou-se a reencarnação. Ele, que através deste estudo de morte clínica, provou que a morte não existe. Nós somos imortais. Através destas EQMs, da morte clínica, todos eles relataram que se viam de cima o seu corpo lá embaixo na cama, ou no chão, ou no caminho, porque tiveram uma paragem cardiorrespiratória, viam-se lá embaixo e de repente, em frações de segundo, viam toda a sua vida a passar como se fosse um filme, a entrar numa espécie de túnel e chegarem num lugar onde sentiram muita paz. Estes 150 casos. Mas ouviram uma voz a dizer: ainda não chegou a tua hora, regressa. Apesar da vontade deles de se manter naquele lugar que eles começaram a ver, eles tiveram que regressar. E isto fez com que eles mudassem, em muitos aspectos da sua vida, drasticamente certos comportamentos. Deixaram de ligar a certas coisas, a certos apegos, a certos problemas materiais, a certos insultos que tinham. Tudo isto foi remetido para segundo plano. Porque viram que a vida era muito mais importante do que coisas pormenores que nós temos, comezinhos, de discussões fúteis que nós temos. E eles deixaram e mudaram muito a sua vida depois de terem passado por estas questões. Ele então, Raymond Moody, deixou livros como Vida Depois da Vida, Reflexões sobre a Vida Depois da Vida, Para Lá da Luz, Reuniões, Vida Depois da Perda, porque é muito difícil para muitas pessoas viverem quando se vai embora um filho. Outro livro que foi Voltar Atrás, outro chamado Reflexões, e a última, Risada. Colocaram questões àqueles que estavam no plano espiritual antes de reencarnar, para perguntar o que é que eles sentiam, qual era a sensação, qual era o sentimento, sabendo que vão reencarnar. E eles era transversal quase esta opinião, que era como se retornassem ao presídio. É a sensação angustiante. Portanto, aí começamos a ver que provavelmente o reencarnar será muito mais doloroso do
que o regressar ao lar através do processo chamado morte. Mas o nosso objetivo aqui é aprender o amor e a sabedoria e fazermos tudo para permanecermos o máximo de tempo possível aqui. E um dos trechos do Evangelho fala de cuidar do corpo e da mente, ou seja, mente sã e corpo são, ou seja, tratarmos bem de nós próprios, nos respeitarmos, para ficarmos aqui o máximo de tempo possível. Podemos até ter uma programação, termos que regressar a casa, ao lar espiritual, aos 10, aos 20, aos 30, aos 50, aos 70 anos. Não interessa. Mas que façamos os possíveis para nos permanecermos o máximo de tempo possível nesta escola Terra, que é uma grande escola. Temos outro estudioso, que vou passar aqui muito pela rama, que quase toda a gente conhece, que é Brian Weiss, que também, através da hipnose, ele era um descrente, mas começou a ver que, recuando da vida uterina, as pessoas também começavam a falar de outras línguas, de outros locais, que vestiam outros tipos de vestimentas, etc. E aquilo começou a criar nele muita curiosidade. Ele deixou-nos também muitos livros, um deles chama-se Muitas Vidas, Uma Só Alma. Um senhor brasileiro, engenheiro, Hernani Guimarães de Andrade, que escreveu um livro, Reencarnação no Brasil, e o estudo dele era sobretudo sobre crianças dos 2 aos 4 anos que se recordavam de vidas passadas. O estudo dele incidiu propriamente nisso. E aqui, em termos de estudo, vou-vos deixar um último estudo antes de vos falar aqui de uma história verídica. Tem a ver com as mais de 20 mil cartas escritas pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier. Estas cartas eram dirigidas sobretudo às mães que tinham perdido os filhos, para consolo. E estas cartas eram carregadas de tanto pormenor que as mães não tinham dúvidas nenhumas que era o próprio filho que estava ali a ditar as cartas ao médium. E muitos deles diziam: a mãe não chore mais. Eu estou aqui, estou bem vivo. E até uns falavam de pormenores. Olha, estava aqui o avô e a avó, e a tia Luzia. A tia Luzia, que a mãe nem sequer se lembrava que era uma irmã dela, que tinha morrido quando era muito novinha. A tia Luzia também estava aqui à minha espera. E falavam de tantos pormenores que era indubitável estes testemunhos. E é interessante que estas cartas que ele escreveu, que as mães foram lá, deram origem a várias instituições de cariz solidário. Como assim? Mães que perderam o seu único filho. Os filhos disseram: mãe, estou aqui, estou bem. A mãe faça o seguinte: toma conta dos outros filhos, dos outros que não têm pai nem mãe, dos órfãos. E daí surgiram várias instituições para tratarem de crianças órfãs. O efeito que estas crianças tiveram. E eu vou terminar aqui com uma história de um menino indiano, e eu vou tentar ler isto devagarinho. Seu nome, Satyanarayana Raju. Não me peçam para repetir, porque eu não repito. Ele, quando era novinho, ele vivia no sul da Índia, numa região extremamente pobre. Quando os pais chamavam por este nome, que eu não vou repetir outra vez, ele dizia: o pai e a mãe, eu não me chamo isso. O meu nome não é esse. O meu nome é Sai Baba. Quem era Sai Baba? De Sirte. Sai Baba era um líder espiritual que viveu na China, na parte norte mais rica da China, e que morreu no ano 1918. E este miudinho que se diz que se chamava Sai Baba nasceu 8 anos depois, ou seja, em 1926. Este Sai Baba, naquele que morreu em 1918, via no norte, como já disse, e tinha um secretário pessoal. E este homem conseguiu a proeza de trazer a paz durante 50 anos entre os muçulmanos e os hindus. Nem Gandhi conseguiu semelhante proeza. E é um líder que nós muito pouco conhecemos, nós aqui no Ocidente. Sai Baba. Daqui para a frente, se quiserem, existem pelo menos 20 biografias que falam dele e desta história que eu vos estou a tratar. Então, este miúdo, com este nome que já vos disse há pouco, que disse que não se chamava aquele, que era o Sai Baba de outrora, ele aos 4 anos já sabia ler perfeitamente.
Aos 7 anos na escola, todos os alunos e alguns professores, antes de entrarem na escola, ficavam no pátio a ouvir as palestras deste miúdo com 7 anos apenas. Aos 13 anos, ele pediu uma reunião aos professores da sua escola, eles reuniram-se, ele virou-se para os professores e ele disse assim: eu não vos pertenço mais nem a esta escola. Eu vou agora ter que seguir a minha missão porque os meus devotos me esperam. Voltando à outra reencarnação do tal Sai Baba, ele disse, perto de morrer, ele disse ao seu secretário: olha, eu estou perto de partir para o plano espiritual. Daqui a cerca de 22 anos, procura-me no sul da Índia, porque é lá que eu vou viver para lá. Ele, no fim da sua vida, adotou uma miúda que tinha cerca de 4 anos. E ele, prevendo a sua morte e para não causar trauma na criancinha, o que é que ele pensou? Deu-lhe dinheiro e mandou-lhe ir à feira, uma feira que ficava a 20 minutos a pé. Portanto, se ela levava 20 minutos a pé, com a demora das compras, mais 20 minutos de retorno, ela, quando chegasse, ele já teria partido. E assim aconteceu. Ela, quando chegou, aquele que foi o seu progenitor, aquele que ele adotou, já tinha aparecido. Este agora, nesta encarnação deste miúdo, ele aos 13 anos, então diz na escola que não quer saber mais daquilo, vai para casa e este rumor da reencarnação de Sai Baba começa-se a espalhar naquela região, ao ponto de as pessoas se começarem a aproximar da casa dele. Entravam na casa e muitos ficavam cá fora para o verem e para o ouvirem. Ora, uma das senhoras, já velhota, conhecia o outro que já tinha falecido e que, para comprovar que ele era a mesma reencarnação dele, chegou-se ao pé dele e disse assim: e preciso, virou-se para o miúdo, e quero que tu me des uma prova. E ele perguntou a ela: qual é a prova que a senhora quer? Ele disse: quero que tu retires daquele vaso que tem várias flores, aquela rosa, e que a mandes para mim. Porque ele era um excelente médium de efeitos físicos. Ele fazia isso. Então o que é que ele fez? Ele fez muito mais do que isso. As flores do vaso levantaram-se todas e caíram lentamente no chão. E no sânscrito, um dos 21 idiomas falados na Índia, formou o nome Sai Baba no chão. E a mulher ficou, digamos, esclarecida em relação a isso. Outra senhora largou-se a correr pelo campo, atrás do pai, que estava no plantio de arroz, que era paupérrimo, estava todo sujo, e disse ao pai dele: olha, é melhor vir para casa, o teu filho parece que está doido. Ele disse que saía da escola, que abandonava tudo, e agora tem um monte de gente à sua volta, e ele anda para lá com umas mensagens estranhas. O pai pegou numa vara, dirigiu-se para casa, e ao chegar a casa uma mulher barrou, disse: o senhor está muito sujo, porque está lá dentro, está Sai Baba, o senhor tem que tomar banho para entrar. Mais raivoso ficou o pai. E o pai então meteu-se para a porta dentro, e o filho mandou parar, e diz assim: eu não sou mais seu filho, e não pertenço à sua família, e tenho uma missão a cumprir. Ele disse isso de uma forma tão veemente, tão firme, que o pai deixou cair a vara. Mais tarde, então ele já se encontrava lá com o secretário da outra reencarnação do outro, que já estava lá, um homem já com a sua idade, e a tal miúda que ele tinha adotado na outra existência, que ele tinha adotado, já agora com 30 anos, ouvi falar nos rumores que havia a reencarnação dele no sul da Índia, apanhou o comboio durante várias horas, chegou até lá, viu aquela multidão. Ao chegar lá, foi ter com o secretário que ela conhecia. E o secretário diz assim: senta-te aqui no meio da multidão e aguarda. Porque ela não acreditava naquilo. Entretanto, Sai Baba sai de casa, começa a percorrer toda a multidão, chega-se ao pé da miúda, ela estava sentada, manda-a levantar. E disse assim a ela: quero-te fazer uma pergunta. Ele disse: qual é? Onde é que está o meu troco? Onde é que está o meu troco? E ela lembrou-se que tinha ido à feira e tinha ficado com o troco para si, porque ele tinha falecido, tinha desencarnado. Perante isto, mais provas para quê? Isto é apenas um dos muitos casos. Todos estes nomes que eu citei, até as 20 biografias, pelo menos deste homem, deste indiano, vocês podem consultar, podem ver, e as comprovações aí estão.